Olá, companheiras e companheiros. Durante os dias 15 de novembro de 1993 a 16 de julho de 1994, a Rede Globo de televisão exibiu a novela Fera Ferida, escrita por Agnaldo Silva e tendo na direção geral Denis Carvalho. A novela é um daqueles raros momentos em que a linguagem da teledramaturgia nacional se casa com a literatura nacional e com outras artes universais. Foi a última novela que eu assisti, realmente. E eu me lembro que fiquei muito marcado por esta união tão perfeita que Agnaldo Silva consegue fazer ao unir tantas artes diferentes, tantas linguagens diferentes em um microcosmo ali daquela novela. Há a linguagem da teledramaturgia, claro, mas também há, sobretudo, a influência da obra de Lima Barreto. A novela inteira, praticamente, é baseada em personagens de Lima Barreto. Sobretudo nos romances Triste Fim, de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, Clara dos Anjos, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, e também nos contos A Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. Vários personagens de Lima Barreto dessas histórias diferentes, Agnaldo Silva conseguiu unir com uma perfeição tão magistral que parece que é a mesma história que Lima Barreto escreveu numa espécie de microcosmos. E a novela, além de ser grandemente influenciada pela literatura maravilhosa do nosso grande Lima Barreto, ela também contava com influências de outras artes, de outros artistas, como por exemplo a de Richard Wagner. Agnaldo Silva uniu Lima Barreto e Wagner nesta obra, nesta novela. Se a maioria dos personagens são inspirados em Lima Barreto, alguns deles e algumas situações serão inspiradas em Wagner. Siegfrieda Weber, Isolda Weber, Margarida Weber são personagens que têm este pé na arte wagneriana de maneira mais forte. Siegfrieda, ela, além de ter um nome parecido, só que no feminino, do herói principal das óperas de Wagner, que é Siegfried, a história de Siegfrieda, ela espelha a história de Elsa, personagem central da ópera Lohengrin de Wagner. A música, uma das músicas que caracteriza a mãe de Siegfrieda e Isolda Weber, Dona Margarida Weber, é na verdade uma transcrição e uma tradução de um coro que está presente na ópera Tannhäuser de Wagner, que é chamado Coro dos Peregrinos. A música de Dona Margarida Weber é uma tradução, uma versão, melhor dizendo, deste coro wagneriano. Para além disso aí, ainda temos uma outra influência wagneriana na novela, que é a passagem do tempo. Em novelas tradicionais, a passagem do tempo ela ocorre muito rápida. Por exemplo, num só capítulo você tem vários dias sendo passados, a exaustão. Em Fera Ferida não. Com exceção do primeiro capítulo, que tem essa passagem de tempo mais tradicional das novelas, a partir do segundo capítulo nós temos uma passagem de tempo, um sentir do tempo que é mais wagneriano do que novelístico, no sentido tradicional. Nas óperas de Wagner, Wagner desenvolve arcos temporais imensos. Algumas cenas dele chegam a durar 60 minutos inteiros. Vários atos dele decorrem em 2 horas e meia. Coisa que nas óperas tradicionais, 2 horas ou 2 horas e meia é uma ópera inteira. Em Wagner, algumas vezes é apenas um ato da obra. Por exemplo, Os Mestres Cantores de Nuremberg, o terceiro ato tem 2 horas e meia. O primeiro ato de Parsifal tem 2 horas. O primeiro ato de Crepúsculo dos Deuses tem mais de 2 horas. Enfim, são arcos impressionantemente grandes de tempo. E estes arcos de tempo em Wagner não são lineares. O personagem passa por flashbacks, passa por certos adiantamentos da ação, como se pudesse prever algo que iria acontecer, ao mesmo tempo que está no presente. Ele está tanto no passado quanto no futuro.
E é exatamente isso que acontece muitas vezes com os personagens de Fera Ferida. Além da passagem de tempo ser lenta, ser wagneriana, por exemplo, do capítulo 2 ao capítulo 6 da novela, passou-se apenas um único dia. Isto foi, talvez não tenha sido notado pela maioria das pessoas na época. Esta diferença na linguagem, na maneira de contar a história. Mas muitos dos personagens da novela, eles não vivem no presente, embora estejam atuando no presente. Por exemplo, a personagem Camila, de Cláudia Alhana. Ela é uma personagem que vive no passado, através de seu sono, e quando está sonâmbula, ela fica prevendo o futuro. Ao mesmo tempo que, quando sonâmbula, caminha pelo tempo presente. Um outro fato bastante interessante nesta novela é que, infelizmente, essa novela inaugurou uma nova forma que não foi seguida depois por outras novelas, ficando apenas nesta novela, que é justamente esta temporalidade lenta e pausada e não linear que Agnaldo Silva extraiu de sua influência wagneriana. Fera Ferida se coloca como um dos grandes marcos da teledramaturgia nacional, não apenas pela influência wagneriana, mas pelo casamento tão lindo da linguagem da novela com o romance de Lima Barreto. Agnaldo Silva consegue colocar estes personagens de uma maneira digna e apresentá-los para o grande público como eles são, sem retirar muito do que Lima Barreto havia colocado nestes personagens. E, como tal, Fera Ferida é, então, um marco poderoso na teledramaturgia. Como eu queria que a TV brasileira como um todo voltasse a fazer novelas como esta novela, como Fera Ferida, que se preocupava não apenas com a linguagem da teledramaturgia, mas se preocupava com a literatura nacional e também com outras artes, como no caso nessa novela, a arte alemã, presente através da obra wagneriana.